Salve galera do canal do Medeiros, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no YouTube, onde a gente fala muito sobre o nosso Botafogo. Meu nome é Matheus Medeiros, jornalista, setorista do nosso Glorioso. Os assuntos de hoje serão Vitor Cuesta, tem dois assuntos para falar dele, e também essa sequência aí dos próximos 3 jogos, que são muito importantes para o Luiz Castro e para o Botafogo no geral, tá bom? Então, fiquem primeiro com o nosso comercial, daqui a pouco a gente volta para falar muito sobre isso tudo. Irmão de camisa, se liga rapidinho nessa dica que eu vou dar para vocês. Você é empresário ou então quer se tornar um empresário? A M2 Contábil é uma empresa especializada em abertura de empresas e também assessoria contábil para empresas que já existem. Se você quer um contador de confiança ao seu lado, faça o seu orçamento agora com a M2 Contábil. Tem o selo de confiança do canal do Medeiros e você vai encontrar preço, qualidade e atendimento exclusivo. Só você fazer um orçamento, o telefone está passando na tela e você vai dizer que viu esse vídeo aqui no canal do Medeiros. Tá precisando de um contador? M2 Contábil. O seu sucesso é o nosso negócio. É isso aí, agora sim, vamos lá, vamos falar sobre os assuntos que eu citei na introdução. Inclusive, muito obrigado por vocês que assistem também esse comercial importante aqui para o canal do Medeiros, né? Os patrocinadores do canal do Medeiros, né? Vocês que contribuem aí para o nosso crescimento. Se você também tem alguma empresa e quer passar aqui no canal do Medeiros, nesses 30 segundos que a gente faz aqui de um merchan aí, né? Entre em contato conosco, você pode passar aqui para milhares de pessoas aqui no canal do Medeiros, tá? Bom, vamos lá, vamos falar de Vitor Cuesta. O Cuesta é brasileiro, né? Por que eu tô dizendo isso? Foi publicado ontem no Diário Oficial da União a conclusão da naturalização do Vitor Cuesta, que é argentino e agora tem dupla nacionalidade, passa a ser brasileiro também. Com isso, o Vitor Cuesta deixa de contar como estrangeiro. Isso é uma boa notícia para o Botafogo, principalmente visando a próxima janela de transferências em 2023. Lembrando que sempre há aquele limite de 5 estrangeiros para entrar na partida, né? Você pode até ter mais estrangeiros no elenco, mais de 5 estrangeiros no elenco, mas no momento de relacionar o jogador para a partida, você só pode relacionar 5 atletas que não sejam brasileiros, né? É uma lei, né? Uma regra do jogo aqui no Brasil, e o Vitor Cuesta contava como argentino, a partir de agora começa a contar como brasileiro. Isso é uma ótima notícia. O Joel Carli também está nesse processo. Outro zagueiro do Botafogo, que é argentino, também deu entrada nesse processo no início do ano, mas ainda não terminou. A gente acredita que até o final de 2022 o Joel Carli também comece a contar como brasileiro. E o Botafogo vai diminuindo os seus estrangeiros do elenco para, na próxima janela, o Botafogo poder contratar mais, né? Lembrando que ainda tem a possibilidade de saída de alguns jogadores. Um exemplo é o Saravia, que tem contrato até o final de 2022 e vai ser reavaliado ainda se vai renovar ou não vai. Fato é que o Botafogo ganha mais opções aí para a próxima janela com essa naturalização do Vitor Cuesta. E aproveitando que eu estou falando da naturalização do Cuesta, ontem à noite teve uma notícia do meu amigo Matheus Mandi e também do TF, que confirmaram a negociação do Botafogo com o Internacional, que renovaram o contrato do Cuesta de empréstimo com o Botafogo até o final de 2023, ou seja, mais um ano aí de contrato do Cuesta com o Botafogo. Ele que tem contrato com o Internacional até 2023, então o Inter praticamente aí, traduzindo, né? O Cuesta não joga mais pelo Internacional depois do final do empréstimo com o Botafogo. Acaba o contrato dele lá no Inter e aí no final do ano que vem o Botafogo vai decidir o que fazer, se vai renovar por mais um tempo ou se o Cuesta sai do Botafogo. Fato é que o Cuesta hoje é o melhor zagueiro, se não é o melhor, é um dos melhores zagueiros do Botafogo, né? Desde que chegou. A relação dele lá no Internacional não estava boa, desgaste de anos, né? Jogou 5 anos no Internacional, chegou aqui no Botafogo, novos ares, dominou a posição, titular absoluto ali no lado esquerdo da zaga, um zagueiro técnico, um zagueiro que sabe sair jogando, um zagueiro que não costuma falhar tanto, fez o último gol do Botafogo, né?
contra o Ceará de cabeça. Então, assim, o Cuesta é um zagueiro, um dos mais regulares do elenco do Botafogo, uma das melhores contratações da primeira janela. O experiente Vitor Cuesta, que tem ainda muita lenha para queimar. Acredito que o Botafogo fez um negócio muito bom aí, pegando o Vitor Cuesta do Internacional. Os números dele são os melhores possíveis, tá? Então, passamos pelo Vitor Cuesta, vamos falar agora sobre essa sequência do Botafogo nas próximas 3 rodadas e a pressão em cima do Luiz Castro, né? O Botafogo está ali a 3 pontos da zona de rebaixamento e o Botafogo enfrenta na próxima rodada o Juventude, que é o lanterna do Campeonato Brasileiro, lá no Alfredo Jaconi, né? Lá na Serra Gaúcha. Então, o Botafogo precisa continuar, pelo menos, já que em casa o Botafogo está tendo dificuldade, o Botafogo precisa continuar, pelo menos, com o que ele estava fazendo fora de casa no primeiro turno, né? Vencendo as partidas. Já que dentro de casa é essa dificuldade toda. A gente esperava que o Botafogo começasse o segundo turno vencendo em casa, mas não aconteceu nem com o Ceará, nem com o Atlético Goianiense. Fora de casa, o Botafogo vai ter que buscar esses pontos. Senão a situação vai ficar muito complicada, muito difícil mesmo, né? Já que não ganha em casa, vence fora. E esse jogo é um jogo crucial para o Botafogo. O Botafogo precisa vencer o Juventude. Depois do jogo contra o Juventude, tem o Flamengo dentro do estádio Newton Santos, um clássico, né? O Botafogo no primeiro turno venceu o Flamengo por 1-0, mas a gente sabe que é um jogo bem difícil. É um jogo que o Flamengo mudou de treinador, o Flamengo realmente agora está muito mais encaixado que no primeiro turno, né? É clássico, a gente não sabe nunca o que esperar, né? A gente costuma dizer que clássico não tem favorito. No primeiro turno o Flamengo também era favorito, o Botafogo foi lá e venceu por 1-0, mas é um jogo muito mais difícil do que o Juventude. A gente precisa ser realista nesse ponto, né? O Flamengo é muito mais difícil do que o Juventude, então o Botafogo precisa garantir essa vitória contra o Juventude para ir um pouco mais tranquilo para o clássico contra o Flamengo. E depois do jogo contra o Flamengo, o Botafogo enfrenta o Fortaleza fora de casa, cara. O Fortaleza que está numa ascensão aí no Campeonato Brasileiro, saiu da zona de rebaixamento, né? É um jogo de 6 pontos, porque o Fortaleza está ali disputando o meio de tabela junto com o Botafogo, e é um jogo dificílimo com o Fortaleza do Vojvoda lá no Castelão, que vem de 3 vitórias seguidas. Então, assim, esses 3 jogos do Botafogo, os 3 próximos jogos, são cruciais, cara. Se o Botafogo não vence essas 3 partidas, o Botafogo entra na zona de rebaixamento. E um cenário assustador, porque o Botafogo não tem elenco, não tem time para estar na zona de rebaixamento devido a todas essas contratações. O Botafogo hoje, através do diretor de futebol André Mazzucco, mantém a postura de que o Luiz Castro segue firme no comando. O John Textor também diz isso, né? Com as atitudes dele, diz que o Luiz Castro se mantém muito firme no comando, não balança no cargo, tem total confiança no treinador, mas a gente sabe que uma sequência ruim nesses 3 próximos jogos, o Botafogo entrando na zona de rebaixamento, as coisas podem mudar. A gente sabe que é um projeto, mas o próprio André Mazzucco ontem, na sua entrevista coletiva, disse que todos são cobrados por resultados, e os resultados precisam aparecer. Tá? Então a gente precisa torcer muito para que nesses próximos 3 jogos o Botafogo, no mínimo, consiga 4. No mínimo. Vencer um e empatar outro. No mínimo. Tá? Qualquer coisa abaixo disso, eu acho que o Botafogo fica com muitas possibilidades de entrar na zona de rebaixamento, o que seria uma catástrofe, todos os piores adjetivos possíveis. Porque quando você entra na tal do Z4, é difícil de sair. Time grande é difícil de sair, porque começa a pressão de torcida e começa a pedir a cabeça de treinador, e o jogador começa a perder confiança, o passe que o jogador tentava não tenta mais, o chute de fora da área que o jogador tentava não chuta mais, e aí é uma situação que começa a ficar muito perigosa. A gente já está no segundo turno e a gente tem que passar longe de zona de rebaixamento. Eu não queria estar falando disso aqui, de Z4, de zona, eu queria estar falando de coisas melhores, mas esses 3 próximos jogos são jogos chaves e eu espero que o Botafogo já comece vencendo o Juventude, para a gente aliviar um pouco essa tensão e ir para o clássico um pouco mais relaxado, precisando da vitória também. Vamos jogar para vencer, mas um pouco mais relaxado para o clássico, vencendo o Juventude agora. Beleza? Então é isso, eu volto a qualquer momento aqui para mais um vídeo no canal do Medeiros. Muito obrigado, se inscrevam no canal, deixem seu like e comente bastante. Até a próxima.